Olá a todos, muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma aula. Essa aula que vai tratar sobre cidadania e sobre democracia, uma aula aí de geografia voltado para o nono ano, né? Onde a gente vai estudar um pouco sobre a relação do sujeito e do seu lugar na sociedade, no seu lugar no mundo. Vamos identificar algumas situações problemáticas, alguns fundamentos da cidadania e fundamentos da democracia também. Vamos aí vamos também analisar onde e quando os direitos básicos são utilizados no cotidiano. Iremos também estudar e analisar os organismos mundiais que buscam diálogo no mundo. Enfim, a gente vai identificar os elementos mais básicos e essenciais dentro da organização econômica na sociedade atual. Então, a gente vai tratar um pouco sobre cidadania e democracia, a começar pela questão de que o que é cidadania. Vamos ler primeiro e aí depois a gente vai discutir, tá certo? Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e de outras pessoas. Deve ser divulgada através de instituições de ensino e meios de comunicação para o bem-estar e desenvolvimento da nação. A cidadania consiste desde o gesto de não jogar papel na rua, não puxar os muros, respeitar sinais, placas, entre outros. Bom, gente, como o próprio enunciado diz para gente, ser cidadão, o que é cidadania? É ser cidadão, respeitar os nossos deveres, entendemos que existem direitos também dentro desse conceito de deveres e direitos e deveres, né? A fim de que a cidadania ela está também na relação com as pessoas, nas relações para melhorar a nossa vida, ou seja, na qualidade, por exemplo, do trânsito. Eu não vou sair xingando, por exemplo, uma determinada pessoa porque ele me deixou, muito pelo contrário, né? Eu vou entender e vou deixar passar. Então, se ele estiver errado, vamos nos entender, né? Mas a ideia é respeitar. A cidadania tem consigo a ideia de respeitar, né? E um grande porto aí de aprendizado das questões da cidadania são as instituições de ensino, ou seja, é a escola, nosso primordial local aí para ensinar sobre questões de cidadania, as instituições de ensino, como a gente bem colocou. E é importante também os meios de comunicação, ou seja, os meios de comunicação vão mostrar para a gente o que é importante dentro do processo de cidadania, processo de acolhimento, de escuta, né? Da não discussão, da não reciprocidade em violência, muito pelo contrário, né? Então, os meios de comunicação, por que a gente coloca os meios de comunicação aqui? Porque é um meio importantíssimo no qual a gente está vivendo e de que tem acesso a muitas pessoas. Então, por isso, o meio de comunicação também é importante para o desenvolvimento aí da nação. Bom, vamos começar então pela essa frase, que é do Juarez Távora, militar e político brasileiro. Ele diz: a revolta é o último dos direitos a que deve um povo livre para garantir os interesses coletivos, mas é também o mais imperioso dos deveres impostos ao cidadão. O que isso quer dizer para a gente? Que a gente, para ter um povo livre, é importante se revoltar, é importante a gente sair das nossas casinhas, dos nossos centros mais centros mais, enfim, que dão para a gente maior conformação, uma maior comodidade. É necessário a gente ir à luta, principalmente ir à luta de interesses coletivos, né? Porque a gente não deve, na nossa sociedade que a gente vive, a gente vai entrar sobre isso, na sociedade capitalista que a gente vive, muitos direitos não são garantidos, né? Muitos direitos são tirados, inclusive. Direitos básicos esses. Então é necessário aí, de repente, uma revolta, de repente, uma manifestação, uma greve, para a garantia desses interesses coletivos, garantia dos nossos direitos.
Vamos lá para a história antiga, então, entender um pouquinho de onde surgiu a cidadania. A ideia, então, da cidadania, ela surge na Idade Antiga, após Roma conquistar a Grécia no século V depois de Cristo, que se expandiu para o resto da Europa. Apenas homens e proprietários de terras eram cidadãos, diminuindo assim a ideia de cidadania, já que mulheres e crianças estrangeiros escravos não eram considerados cidadãos. E na Idade Média, também na Segunda Era, no século V até o século XV, depois de Cristo, surgiram na Europa os feudos ou fortalezas particulares. Com isso, a ideia da cidadania acaba, pois os proprietários dos feudos passaram a mandar em tudo, e os servos que habitavam os feudos não podiam participar, não podiam optar de nada. Após a Idade Média, terminaram-se as invasões bárbaras e os feudos entraram em uma grande depressão, decompondo assim a formação cidadã, né? Ou seja, essa parte feudal acabou aí se esvaindo. Entre então a Terceira Era, que é a chamada Idade Moderna, do século XV ao XVIII, os países formados em consequência da união de dois grupos, o rei e a burguesia. O rei mandava em tudo e tinha um grande poder, graças aos impostos que recebia. Contudo, esse dinheiro nas mãos, com dinheiro nas mãos, o rei construía exércitos cada vez mais fortes, além de dar apoio político à burguesia, que esse ficava cada vez mais rica e era quem dava apoio econômico ao rei, uma troca entre a burguesia e entre o rei. Com o tempo, o rei começou a atrapalhar o avanço, o progresso da burguesia. Ou seja, para acabar com o absolutismo, foram realizadas grandes revoluções burguesas que tinham por objetivo tirar o rei do poder. Um exemplo desse é a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né, o Iluminismo, que a gente estudou bastante na aula de história, né? Acho que a Revolução Francesa é considerada hoje a maior revolução burguesa da história. Com o fim do absolutismo, entra a idade contemporânea, que são representados pelos dias de hoje, surgindo assim um novo tipo de Estado, o Estado de Direito, que é uma grande característica do modelo atual. A principal característica do Estado de Direito é todos têm direitos iguais perante a Constituição, percebendo-se assim uma grande mudança em nossa sociedade. Acontece que esse Estado de Direito seria uma premissa básica para a nossa vivência, né? Direitos iguais para todos. Mas a gente vai perceber que isso não acontece quando a gente trata sobre cidadania e democracia, certo? E a gente vai entrar um pouquinho mais agora no próximo slide, por que isso não acontece. A burguesia precisava do povo e o convencia de que todos estavam contra o rei, lutando pela igualdade, surgindo assim as primeiras constituições, o Estado feito a serviço da burguesia, como a gente viu. Acontece a grande contradição, a cidadania em relação ao capitalismo. Então, voltando, a cidadania é a participação de todos em busca de benefícios sociais e igualdade. Mas a sociedade capitalista, o meio capitalista, ele se apropria, ele se alimenta dessa pobreza. Por isso é tão importante para a sociedade atual contemporânea que a gente não avance na questão de cidadania e de democracia, né? Seja uma democracia velada, seja uma democracia sem um processo sem democracia, né? Ou seja, a participação do povo tem ali um determinado teto, né? E as funções econômicas, funções de economia em relação ao capitalismo, à sociedade capitalista com a qual a gente vive, faz com que poucos tenham muito e muitos tenham pouco, né? Ou seja, não é necessário uma igualdade, não é necessário benefícios de forma igualitária.
de uma maneira de equidade. É necessário que tenha uma parcela que tenha muito, uma parcela que tenha alguma conquista e tem uma parcela que não tenha nada. Porque essa parcela que não tenha nada, a classe mais pobre, ela vai servir de alimento para a sociedade capitalista, para os burgueses, para os mais ricos. Como eu falei, no capitalismo, a grande maioria não pode ter muito dinheiro. Afinal, ser capitalista é ser um grande empresário, é ser um grande rentista. A gente não está falando aqui daquele que tem um mercadinho de esquina ou um supermercado menor. A gente está falando dos grandes monopólios, das grandes empresas que faturam bilhões por dia, que podem andar de helicóptero todos os dias, que tem um carro do ano que tem diversas casas, que mandam e desmandam nas suas grandes empresas. Com o passar dos anos, e com esse processo cada vez mais que foi enxergado aí entre a sociedade capitalista e os trabalhadores, perguntaram-se, cara, mas por que a gente está tão ruim e eles estão tão bem assim? Né? E aí começaram a ocorrer as greves contra os capitalistas, né? Que visavam melhores condições de vida e sem exploração do trabalho, ou seja, sem o subemprego, sem ganhar menos e trabalhar muito. Né? Da função de político, o homem passa para a função de consumidor. Ou seja, se na cidadania é ampla participação de todos, agora ele passa a ser um consumidor apenas de uma relação entre a sociedade capitalista e entre os ricos e entre os pobres. Ou seja, aquilo que eu vou consumir. Eu não posso opinar naquilo que vai acontecer, digamos, nesse sentido. Né? Então, na função de político, o homem passa a ser função de consumidor, o que é alimentado de forma acentuada pela mídia. Né? O homem que consome satisfaz necessidades que outros impõem como necessárias para a sua sobrevivência. A ideia de consumo, a ideia de consumir muito. Para mudar essas ideias, as pessoas devem criar seus próprios conceitos e a escola é um processo fundamental nesse fator. Ou seja, a gente parou de querer participar das ações políticas, participar das ações de cidadania, né? Muito por conta da imprensa. Ou seja, você é aquilo que você pode comprar. Você não é aquilo que você pode, de fato você é. De fato, as defesas que você faz no seu dia a dia. Mas o que seu dinheiro pode comprar. E isso vai definir muito no que é os dias de hoje, principalmente dentro dessa sociedade capitalista, né? Ou seja, se você pode consumir muito, você é uma pessoa importante. Se você não consome muito, você não é uma pessoa importante. Falando um pouco mais sobre o Brasil, né? Os direitos do homem e do cidadão e a cidadania são históricos, tá, gente? Eles resultam nas relações e dos conflitos sociais em determinados momentos da história de um povo. Ou seja, graças aí são resultados de confrontos, de correlação de forças, de conflitos entre em diversos determinados tipos de história, em determinados momentos da história, entre aqueles que mandam e aqueles que não, que têm mais dinheiro e aqueles que não têm. É um eterno conflito. E assim até hoje, a todo momento é vivenciado conflitos, porque fazem parte da cidadania também esses conflitos, essas relações conflituosas. Deste modo, ao estudar o processo de formação da cidadania no Brasil, temos de recuar ao nosso passado histórico para então voltar ao presente, acompanhando as relações, os conflitos, os interesses e os grupos sociais que formam a cidadania brasileira como a vivenciada hoje. Né? Então, esse processo de formação da cidadania, ele teve que recuar por um tempo, e a gente vai aí buscar na ditadura militar, entre 64 e 88, 85, 88, com a promulgação da Constituição Federal em 88, que vem conseguir trazer algumas partes interessantes em relação à cidadania, né? O que faz parte do homem, o que não faz parte, o que cabe e o que não cabe do homem, né? Dentro da cidadania brasileira, o que pode e o que não pode, quais são os interesses defendidos por ele.
Seguindo esse caminho aí, logo veremos então que não se pode tomar a história principalmente da Europa e dos Estados Unidos como modelo a partir do qual a nossa história pode ser explicada. Afinal, uma investigação desse tipo tem um grave inconveniente de impedir uma interpretação das características particulares da peça de formação da cidadania brasileira. Bom, gente, aqui é interessante, eu quis colocar isso desse jeito, porque quando a gente fala lá da Revolução Burguesa na França, a gente fala, então o processo que aconteceu na França foi também um processo que aconteceu no Brasil e entre outros países. E não, o processo do Brasil é um processo muito mais recente. Primeiro que a gente tem aí uma dívida de 500 anos com a escravidão. Né? 500 anos atrás, os colonizadores chegaram aqui e exploraram as nossas terras. Né? A partir disso, muito do que se encontra hoje de cidadania é presente até hoje por conta ainda dessa dívida não paga em relação ao período de escravizados. Né? Então, todo esse processo de cidadania do Brasil demorou mais um pouco. Então, a gente veio no processo de burguesia, demoramos um bom tempo, da monarquia, depois onde só presidentes eleitos eram presidentes eleitos pelo parlamento, e depois ainda tivemos a ditadura militar, ou seja, o que retirou praticamente todos os direitos de greve, os direitos de se colocar contra o regime ditatorial que estava presente no Brasil, né? Então, retira-se esses direitos, então dá-se mais um passo atrás. Ou seja, depois de 88, que a gente está iniciando esse processo de formação de cidadania. Demorou muito tempo. E a gente, 88 é a idade dos nossos pais. Nossos pais nasceram um pouco antes disso, então passaram por esse processo ditatorial. Ou seja, os nossos avós mais ainda nem puderam escolher os presidentes, né, os governantes. Ou seja, esse processo de participar da política, participar da cidadania, ele é muito recente. Né? Então, tem resíduos, tem muitas características que se originam aí desse tempo. Por isso a gente encontra ainda hoje pessoas, modos de vida que são contraproducentes em relação à cidadania no Brasil. Coloquei aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, para a gente entender um pouco mais o que está nesses direitos, né, do homem e da mulher, do cidadão em geral. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. E aí acho que é importante, com pausa, eu vou ler isso para a gente discutir um pouco também em relação a se de fato a gente está numa caminhada em relação a esses direitos, né? A gente está de fato respeitando esses direitos. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As destinações sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Bom, a gente vai partir do pressuposto que ninguém nasce livre. Né? A gente nasce livre da gente escolher aonde a gente quer nascer, escolher aí o que a gente quer fazer. Dentro do sistema capitalista, a gente não pode escolher. Porque a gente precisa trabalhar, precisa estudar, os nossos pais precisam trabalhar, os nossos pais talvez foram pobres, a gente também vai caminhar nesse sentido. Quem teve os pais ricos vai continuar sendo rico, né? Então, dentro dessa liberdade, o que a gente tem que discutir como liberdade? É uma liberdade de ações, é uma liberdade de expressão, tudo isso tem a ver, né, nesse sentido dessa declaração dos direitos do cidadão. E a questão também de ser iguais, né? A gente passa aí por um processo muito longo, onde a gente não vive num país igualitário, a gente não vive num país de equidade. Seja a diferença, seja pelos esses 500 anos de dívida com o povo negro, seja a diferença, seja a dívida com os povos indígenas, e por aí vai, né? Então a gente não nasce livre, a gente não nasce livre, e não tem aí os direitos garantidos por todos. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem.
Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, a resistência e a opressão. Então, dentro desse artigo 2, já coloca, por exemplo, a opressão, né? Já coloca a questão da segurança, que, de certa forma, seria direitos naturais, só que, na verdade, é o contrário. Ela tem cara, ela tem cor, ela tem jeito, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de segurança, segurança para um determinado tipo de sociedade é uma, para outro determinado tipo de outra sociedade é de uma forma diferente, tendo em vista que a gente pode ser parado pela polícia por ser negro, por ser branco, por estar em determinada roupa, por estar em determinada região. Tudo isso vai intensificar para a gente que essa finalidade da associação política e de conservação dos direitos naturais, ela é uma conservação um pouco contraditória. Estou colocando aqui esses elementos para a gente estudar um pouco mais e entender, de fato, o que são nossos direitos. A gente poderia muito bem estar discutindo hoje nas ruas e por aí vai a questão da equidade. Hoje que os homens devem ser livres, hoje que a gente tem direito à segurança, mas não tem direito a um povo oprimido, né? Então, são dois pontos importantíssimos para o nosso dia a dia. A compreensão histórica da cidadania no Brasil. No Brasil, a construção da cidadania e a afirmação dos direitos do homem e do cidadão tem percorrido caminhos difíceis e bastante tortuosos. É aquilo que a gente comentou. Diferente de alguns países, a construção do Estado entre nós foi orientada para a manutenção de relações que beneficiaram as elites políticas, econômicas e sociais, em vez de lutas contra privilégios que instaurassem os regimes de direitos, tínhamos arranjos políticos que preservaram privilégios de poucos. Dessa forma, a troca de favores e os laços pautados em vínculos pessoais se reproduzem com muita força na vida social brasileira. Essas relações dificultam a consolidação de uma sociedade civil organizada e atuante que luta pela construção das relações de direitos comuns a todos, independente dos grupos aos quais as pessoas fazem parte. Eu vou ler tudo e depois a gente comenta. Então. Além de definir o favor como a relação central com a sociedade, o Estado brasileiro, por séculos, teve uma ação repressiva, por vezes de extrema violência, sobre os movimentos sociais, o que impediu a construção de uma sociedade civil mais organizada e atuante nas causas públicas. Além da desmobilização da sociedade civil brasileira, não é um traço do caráter do brasileiro. Sobretudo, é o resultado histórico de uma ação política que impediu a organização da sociedade, silenciou grupos discordantes e definiu o favor e o corporativismo como as principais relações entre Estado e entre sociedade. Então, nesse sentido, como a gente já falou, a política e o sistema capitalista, ele tem aí, por si só, a manutenção daqueles ricos, daqueles que têm, entre aspas, mais capitais, são as elites políticas. E essas elites políticas determinam, essas elites econômicas, melhor dizendo, determinam a política, né, do país. Determinam para quem vai se beneficiar, quem não vai se beneficiar com tudo isso, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Né? E tem uma questão que é um tripartite, digamos assim, que é dentro do capitalismo, quem são os principais fatores de manutenção desse sistema. São o meio econômico, o meio jurídico, o meio político, o meio jurídico e o meio militar. Os três estão interligados exclusivamente ao meio econômico, ou seja, os grandes empresários determinam quais são as políticas adotadas, né? Ou seja, quais são os privilégios que eles vão ter dentro desse regime, né? Então fazem um verdadeiro arranjo político. Dentro da jurisdição, quais serão as leis que vão proporcionar para eles um ganho maior econômico, né? E um outro caso também é
a questão do militar, né? Questões militares aí que vão perpetuar essa força, esses regimes, né, que a gente viveu aí. E aí, com isso, desmobilizando a sociedade civil brasileira. E com isso também, como eu falei, é um resultado histórico, é um processo histórico, um processo político que impede durante muito tempo a sociedade brasileira se organizar. E aí que vai silenciando, por exemplo, grupos, movimentos sociais contrários, sindicatos, movimentos sociais, partidos políticos contrários a este tipo de ordem, né, digamos nesse sentido. E aí, para a gente entender por que eu falei nessa última parte, movimentos sociais, políticos, de contraposição, é importante a gente entender o que é a democracia. A democracia, vamos lá, da palavra em grego, demo, que é o povo, e cracia de governo, ou seja, o governo do povo, o governo para o povo. Democracia é um sistema em que as pessoas de um país podem participar da vida política. Esta participação pode ocorrer através de eleições, de plebiscitos e referendos. Dentro de uma democracia, as pessoas possuem liberdade de expressão e manifestação de suas opiniões. A maior parte das nações do mundo atual seguem esse sistema democrático. Ou seja, a democracia é para além de voto, é para participação. Por isso a gente colocou aqui plebiscitos e referendos, né? É participação de todo mundo dentro da democracia. Não é apenas de um determinado grupo que detém os meios econômicos, jurídicos ou militares, e sim a participação de todos. E aí já entra a nossa primeira contradição. Quer dizer, entra a nossa terceira contradição, porque eu iniciei falando sobre os mais pobres, sobre os homens que não têm esses direitos de todos, e agora essa terceira contradição, que é a relação da democracia e a relação da cidadania, ou seja, a participação de todos. Se a gente comentou aqui atrás que o Brasil, dentro da compreensão histórica, passa aí por um tripartite de privilégios e de concessões, a democracia entra com uma contradição em relação a isso. Se a participação de todos na política, por que são defendidos os interesses apenas de uma parcela minúscula da população? Embora aí tenha surgido, a democracia tenha surgido na Grécia Antiga, a democracia foi pouco usada pelos países até o século XIX. Até este século, grandes partes dos países do mundo usavam um sistema de políticos que colocavam o poder de decisão nas mãos dos governantes. Já no século XX, a democracia passou a ser predominante no mundo. E a gente tem um pouco mais de história, né, de como que surgiu a democracia. O termo democracia ele surge na antiguidade, em Atenas, na Grécia, para designar a forma de governo que caracterizava a administração política dos interesses coletivos dos habitantes das cidades-estados. Na Idade Média, o termo caiu em desuso. Só reapareceu por volta do século XVIII, durante as revoluções burguesas que eclodiram no mundo ocidental, principalmente a Revolução Francesa, as revoluções industriais. No século XX, a democracia voltou a ser objeto de grande interesse. Isso aconteceu especificamente a partir da década de 50, quando as sociedades ocidentais haviam passado por períodos de violência armada entre vários estados em decorrência das duas guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Alguns critérios para haver democracia no país. Olha aí, então, hein? Eleições competitivas, livres e limpas para o legislativo e o executivo. O direito de voto, que deve ser extensivo à maioria da população adulta, ou seja, a cidadania abrangente no processo de escolha dos candidatos. Proteção e garantia das liberdades civis e dos direitos políticos mediante instituições sólidas, isto é, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, o controle efetivo das instituições legais e de segurança e repressão.
né? Então, vamos analisar um pouquinho aí nesse sentido no mundo atual, na sociedade atual, principalmente no Brasil atualmente, né? As eleições são competitivas? Uma outra contradição aqui para a gente. Se a gente coloca que no sistema político quem determina as ações é o meio econômico, naturalmente esses detentores da economia vão querer colocar para representá-los, porque eles não vão estar fazendo debate, mas vão encontrar representantes aqueles que abdiquem do seu interesse próprio, do seu interesse da população, e que sejam interesses desses determinados grupos econômicos, ou seja, os grandes empresários, né? Então, ele já não é livre, já não é limpo. Claro que ele tem a participação do legislativo e do executivo, quem escolhe é o povo que tem direito a voto, com certeza, mas isso não é um papel, não é um processo total, né? Até porque se você tem mais dinheiro dentro de uma disputa eleitoral, você consegue atingir mais pessoas, né? E ainda mais dentro dessa troca de favores, de compra e venda de votos que existe no Brasil. Você pode comprar muito mais votos com muito mais dinheiro. Quem detém os meios de produção, aqueles que têm mais dinheiro, vão, consequentemente, conseguir mais votos. Direitos políticos, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, estamos engatinhando nesse sentido, ou seja, de expressão, de colocar aquilo que a gente não quer, aquilo que a gente não está mais concordando, né? Isso é muito importante. E uma liberdade de imprensa que foi conquistado a custas duras lutas, mas que cada vez mais a gente está perdendo espaço nesse sentido, principalmente com o governo atual, onde está aí tirando a liberdade de imprensa, onde está querendo modificar, criar uma maquiagem nesse sentido das informações. Democracia no Brasil. No Brasil, as pessoas podem escolher os seus representantes. Então, a gente tem os vereadores, os deputados, os senadores, os prefeitos, os governadores e presidente, através do voto nas eleições, né? Então, a cada 2 anos a gente vota. Existe liberdade de imprensa e os direitos de manifestação garantidos pela Constituição Federal de 88. Aqui é interessante a gente tentar aí refletir um pouco sobre a questão da participação política no Brasil. A democracia, se a gente for lá atrás, o que é a democracia? Vamos ler de novo. Que podem participar da vida política. Ou seja, a gente tem a percepção de democracia como a que acontece apenas a cada 2 anos. A gente vai votar nos nossos vereadores, deputados, senadores, prefeitos, enfim, e presidentes, e a gente, de certa forma, acha que participou dessa democracia. Sem saber por trás, sem saber o que está por trás das cortinas, né? Por trás da fumaça. Então, como eu coloquei, que são aqueles detentores dos meios de produção que vão pagando os seus candidatos, né? Que vão aí colocando os seus nomes, né? Ou seja, a participação democrática não é apenas em voto, não é apenas indo a cada 2 anos votar, mas é uma participação popular, é uma participação democrática em plebiscitos, em ações políticas de fato, né? Ou, por exemplo, alguém aqui foi perguntado se está achando tudo bem o que o governo atual está realizando com a Covid-19, com a pandemia da Covid-19. Isso é participação, opinar sobre essas questões, seja entre partidos, seja em movimentos sociais, sindicatos, organizações, grêmios, estudantis e por aí vai. A democracia ela não é apenas no voto, ela é na participação política, ela é na participação unitária dessas ações, certo? Então a gente está aqui agora encerrando um pouco mais essa questão da democracia e da cidadania, e antes a gente vai fazer um exercício para ver se a gente entendeu melhor todas essas questões. Vamos lá? Bom, o saneamento básico é um dos maiores problemas de saúde em todo o mundo.
Segundo a ONU, o direito à água potável e ao saneamento básico é um direito humano essencial para o pleno desfrute da vida e de todos os direitos humanos. No Brasil, 48% da população não possui sistema de coleta de esgoto. Isso impacta em diversos índices relacionados à saúde pública e é uma marca da desigualdade na sociedade brasileira. Com isso, a nossa pergunta fica: é correto afirmar que os impactos na saúde causados pela falta de saneamento básico afetam de forma igualitária a população mais rica e mais pobre? A população das grandes capitais sofre da mesma forma que as demais regiões. É apresentado que os estados mais pobres sofrem muito mais com a falta de coleta de esgoto e saneamento básico em geral. Nas regiões mais ricas, a maior parte da população não possui saneamento básico. Na alternativa E, todos os dados apresentam e informam que não existem faltas de serviços desses escalão dos estados. Então, vamos começar de baixo para cima, começando pela alternativa E. Existem, sim, muitas faltas desses serviços mais básicos, como o saneamento básico, como a educação, como o esporte, como a cultura, como o lazer e direito do cidadão. Então, falta, sim, esses serviços em todos os escalões dos estados. É apresentado que os estados mais pobres sofrem muito mais com a falta de coleta de esgoto e saneamento básico em geral. Nas regiões mais ricas, a maior parte da população não possui saneamento básico. Se a gente está falando aqui de uma região com maior concentração econômica, consequentemente, está falando de mais impostos, consequentemente, está falando aqui de que há uma concentração desses serviços básicos, ou seja, então, uma parte das regiões mais ricas possui sim saneamento básico, por exemplo, aqui em São Paulo. Não é todas as regiões, mas onde tem mais regiões mais ricas, há o serviço de saneamento básico. Vamos lá para A. Os impactos na saúde causados pela falta de saneamento básico afetam de forma igualitária a população mais rica e mais pobre. A gente colocou aqui em toda a nossa aula de que isso não acontece, a forma igualitária não acontece, né? Ou seja, a falta de saneamento básico afeta muito mais a população mais pobre. Se você tem em detrimento na parte mais rica, você tem mais concentração de riqueza e, consequentemente, mais saneamento básico, direitos mais básicos. As populações das grandes capitais sofrem da mesma forma que as demais regiões, o que também está equivocado, porque as populações não sofrem por igual. Se a gente for pegar, por exemplo, a capital do Amazonas e a capital de São Paulo. Então, existe uma grande diferença. O que sobrou para a gente é a letra C. É apresentado do que os estados mais pobres sofrem muito mais com a falta de coleta de esgoto e saneamento básico em geral. Óbvio que os estados mais pobres sofrem muito mais pela falta de investimento público, pela falta de educação, de cidadania, né, que devem ser trabalhadas nas escolas, e com isso, de forma a prejudicar a formação integral e a formação na sociedade em geral, e com isso a gente ter aí um saneamento básico menor nessas relações com essa camada de população mais pobre. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre democracia e sociedade. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais.